o comportamento dos nossos pacientes falam muito, e esse comportamento muitas vezes nos deixa inseguros por não saber como lidar. Como manejar, como falar de forma assertiva. Será que eu uso essa mesma ferramenta em todos os meus atendimentos? Será que esse manejo serve para qualquer tipo de pessoa? Será que eu estou me comunicando de forma certa o meu perfil com o perfil do meu paciente? Mas isso não tem nada a ver, não é isso que a gente aprende na escola de psicanálise, não é isso que a gente aprende na escola de psicologia. Quero te dizer que exatamente por essa razão, por não termos aprendido, é que nós demoramos muito a ter resultados. Pior, nós temos muitas dificuldades no momento das abordagens e como manejar os nossos pacientes, por não saber a sua linguagem comportamental e nem como funciona comportamento e temperamento. Perfil comportamental é como cada indivíduo traz a sua reação para a vida. Como ele age, como ele se comunica, como ele se comporta e principalmente por que ele age como age. No início do meu trajeto como terapeuta, essa foi, sem sombra de dúvidas, a ferramenta que mais alavancou os meus resultados. Eu nem vou te dizer o meu faturamento, foi que alavancou os meus resultados. Porque o que está sendo muito investido em nós, está mesmo invertido, eu saio do estágio inseguro para o atendimento, me preocupando numa transição de carreira porque não posso ficar sem faturamento. E esquece que faturamento está ligado a ter um bom resultado. E eu só consigo ter um bom resultado se eu tenho um bom manejo. Porque se eu faço mais do mesmo, aplico só a anamnese, aplico uma ferramentinha, faço uma abordagem, que já é muito bom e muito importante, mas não sei lidar com o comportamento daquele cliente já no primeiro encontro, eu posso me tornar, em vez de uma pessoa com bons resultados, uma pessoa mais insegura. Ou até mesmo uma profissional que começa a ter dúvidas. Será que eu estou numa profissão certa? Será que eu estou agindo da forma certa? E quem disse que você, como psicanalista, como terapeuta, tem que trabalhar só dentro de um consultório? Quem disse que você não pode ser uma pessoa, e vocês vão descobrir isso, vocês que vão participar do nosso curso no dia 26 de outubro, vocês vão descobrir o seguinte: quantos caminhos existem para quem sabe usar essa ferramenta? E chama-se perfil DISC: dominante, influente, estabilidade e conforme. Então, é dividido em 4 etapas. Cada pessoa carrega um perfil desse. Será que eu não tenho 2? Não, você tem um de cada. Assim como os temperamentos que regem uns aos outros, que tem o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, quando você vier para esse curso, você vai entender que os comportamentos se casam com os temperamentos. A diferença é que o comportamento muda, mas o temperamento não. O temperamento, você nasce com esse temperamento, você vem já com essa estrutura, você tem já suas reações. O que muda é como você começa a enxergar a vida depois de um bom acompanhamento, depois de uma boa terapia. Você entende o que o seu perfil é capaz de fazer, o que ele não precisa mais fazer. Porque a nossa preocupação muitas vezes é o que eu tenho que fazer mais? O que eu preciso fazer mais? Isso vem muito do melancólico, às vezes, né? Que é o perfil frio, que eu chamo. É o perfil frio. É o perfil azul. São vermelho, amarelo, verde e azul. Gente, eu vou ensinar tudo isso no curso. Isso é uma delícia de se falar. Então, esse perfil, ele tá sempre questionando. Eu tá falando alguma coisa, eu tenho um sentimento de vazio. Parece que tá me faltando algo. Eu não me sinto completo o suficiente. Tá me faltando isso, tá me faltando aquilo. Eu preciso de mais. E aí, para esse perfil, a gente fala assim: talvez a sua necessidade não seja ter mais. Você precisa deixar de fazer algumas coisas e usar bem o que já tem. O dominante, o vermelho, é o executor nato, vai pra frente, não dá desculpa. Só que tem que ter cuidado com a arrogância. Tá ligado a quem? Colérico. O influente é bom pra começar, é ótimo pra começar, é entusiasta, chega, muda o ambiente, é extremamente comunicador, é bom na articulação, na manipulação, ele é bom na persuasão. Só que ele tem cuidado, exatamente no que eu acabei de falar, na manipulação, na terminativa das coisas, em começar e concluir o que se propõe a fazer. O estabilidade. Estabilidade, ele é analítico. Ele é um analítico. Ele fica assim, ele tem mais paciência, mais de analisar, não é proativo. Quem é assim? Fleumático. Entende? Só que o comportamento desse estabilidade,
pode mudar, trazendo para o fleumático proatividade, entusiasmo, atitude, movimentação que ele não tem por conta própria. Então você já imaginou ter a oportunidade de descobrir com profundidade, de forma mais assertiva, como fazer essa abordagem com o teu paciente? Sabe aquela sensação que você tem assim? Meu Deus do céu. A pessoa chegou pra mim e ela falou assim, você é bruxa? Ou você tem uma câmera aqui na minha casa? Eu não sei você é terapeuta, mas eu passei por isso por anos. Terminar uma sessão com o meu paciente de abordagem, a primeira sessão de abordagem, a pessoa fica assim. Aqui em Portugal fala, és bruxa? És uma bruxa. E a gente dizer assim, não é o que está dizendo o teu perfil, leia. A gente faz junto. E é algo libertador. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. O grau de assertividade já na primeira abordagem é absurdo. Porque tem pacientes que vêm com uma dor. Mas essa dor, na verdade, é só o efeito dos comportamentos repetitivos que ela tem. Então nós precisamos descobrir a causa. E quando você faz o perfil, ele mostra exatamente o que essa pessoa precisa começar a fazer, porque tem os pontos positivos e os pontos negativos. Mas como assim, gente? Sai no resultado. Sai no resultado que você faz na hora. Então você começa, você sabe com quem que você está lidando. Às vezes você é uma terapeuta que é sanguínea. O sanguíneo tem dificuldade de falar, talvez, com um fleumático. O sanguíneo pode ter muita dificuldade de lidar com um melancólico, com um conforme, porque ele é extremamente entusiasta e o conforme, ele precisa de muitos detalhes, ele precisa analisar, e o sanguíneo e o colérico, eles não têm essa paciência. Eles precisam ir mais rápido. Ou talvez você é uma terapeuta colérica que gosta de resultado e não vai dar só o acolhimento, mas você vai, bora entrar em ação, vamos descobrir algo novo, vamos estudar, vamos ouvir. Mas isso é terapia? Eu não sei pra você. Mas eu adotei todos esses métodos que tiram a pessoa do lugar. E por isso, um dos meus primeiros jargões foi terapeuta ativacional. Olhando para o seu sistema familiar, olhando para o comportamento repetitivo, que vem lá dos bisavós, avós, paternos e maternos, você carrega laço dos dois. Então a gente faz toda uma busca, uma pesquisa. E essa ferramenta, ela é alavancadora. Ela alavanca. Ela aumenta, assim, gente, 10 vezes mais o seu resultado. Mel, você tá exagerando? Não tô exagerando. E aí você pode me perguntar, por que utilizar essa técnica como uma abordagem? Primeiro, porque ela facilita identificar quem tá na sua frente. Já vai ajudar que tipo de comunicação você vai ter. Porque se você está diante de um dominante, você sabe que você não adianta dar muita voltinha e você tem que ter pulso para lidar, porque ele sabe muita coisa, ele tem coragem de fazer. Ele pode não estar no estado original. Até porque, pega essa, o comportamento de hoje não define o teu futuro. O teu temperamento não te define. O que as pessoas costumam fazer? É igual o diagnóstico. Pegou um diagnóstico, você é o diagnóstico. Descobriu o temperamento, eu sou esse temperamento. Descobriu o comportamento, eu sou esse comportamento. Você não é o comportamento que você adquire, você não é o temperamento que você nasceu com ele, e você não pode ser os resultados das atitudes que você tem hoje. O teu futuro não pode ser isso. Entende? Quando você descobre um diagnóstico, digamos, TDAH. Desculpa lá, é porque eu sou TDAH. Não, TDAH precisa de constância, de rotina, de organização, precisa muitas vezes de medicação. Precisa desenvolver isso. Você não é o diagnóstico. É porque eu sou colérica e comigo é assim mesmo. Bateu, levou. Quem disse que você precisa ser grosseiro desse tanto? Eu não engulo nada. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que vai ser, é assim que eu aprendi. Não precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma. Então, utilizar essa técnica vai fazer com que você, na verdade, tenha essa facilidade de comunicação. Gente, é tão gostoso quando você faz com o seu paciente essa ferramenta. Aí você tá diante de você um conforme. Aí você sabe que ela é analista analítica, que é um dos perfis que ela tem, o conforme. Se você não trouxer dados, PDF, descrições, data de início, data de fim, se não tiver toda essa alegoria,
e você for, por exemplo, uma terapeuta sanguínea, você vai sofrer com essa paciente. Porque ela vai querer todos os dados, ela vai querer que você mostre pra ela, tem sempre uma dúvida, ela tem sempre uma insegurança, parece que não é o suficiente se você não tiver. Se você não estiver preparado, você vai se sentir super inseguro. Aí, por exemplo, por que utilizar essa ferramenta? Porque ela, na primeira sessão, na maioria das vezes, a pessoa vem para uma sessão de identificação, né? A escutativa, se a fala agrada, se o teu método de aplicação como terapeuta vai agradar ela, então ela marca uma sessão. Depois da sessão, com essa ferramenta de perfil comportamental, é quase que impossível uma pessoa não fechar um pacote com você. É porque ali você já apresenta para ela uma qualidade fora do normal de um atendimento. Ela não ouviu isso em lugar nenhum. E quando ela vem para você, que você faz essa abordagem, ela fala, não, eu quero mais. Não, agora a gente vai resolver esse problema, eu quero deixar de andar dessa forma, eu cansei de ser desse jeito. Então ela já vê resultado em você. Na primeira instância. Permite um atendimento mais personalizado e eficaz, facilitando o desenvolvimento de estratégias de intervenção. Isso é maravilhoso. Além disso, abre a possibilidade de trabalhar com novos nichos. E aqui eu quero entrar com você. Um empresário que abriu um restaurante e ele quer fazer uma contratação. Então ele vai, em vez de contratar, estou te falando muito sério, em vez de ele contratar uma pessoa de recursos humanos, ele vai contratar você, que é terapeuta, que já entende de pessoas, que já tem um feeling para pessoas. Ele vai dizer, olha, mas eu preciso de um bom barman, eu preciso de um bom atendimento de mesa, eu preciso de um bom cozinheiro, eu preciso de uma pessoa para finalização. Você já sabe que para uma boa finalização, um melancólico conforme vai ser o melhor. Você já sabe que para atendimento de mesa, um sanguíneo vai ser muito bom. Só que tem que ter cuidado com a inconstância, então tem que ter cuidado porque pode ser um empregado que falte muito ao trabalho. Já se colocar uma pessoa para execução de bebidas, liberação, volume de coisas, o colérico é muito bom, mas o conforme também é muito bom. Então você já sabe, além de identificar quem são bons funcionários, quais as peças que funcionam bem para que essa engrenagem rode nesse estabelecimento de trabalho. Então precisa de pessoas responsáveis, pessoas categóricas, porque às vezes a pessoa fala assim, estou precisando muito de um empregado, aí contrata uma instabilidade para trabalhar sob pressão. Não vai, não aguenta. A pessoa vai ficar ali frustrada, não vai dar o resultado, você vai ter sempre um problema para resolver. Então muitas empresas contratam terapeutas só por causa desse manejo com ferramentas. Eu fui muito contratada em Portugal para salões de beleza. Gente, não dá pra contratar uma pessoa que não tem comunicação. A pessoa que baixa a cabeça vai atender, não levanta, não é proativo pra vender mais de um serviço, porque é isso que faz uma empresa faturar. É isso que faz uma empresa faturar. A sua linguagem corporal, a sua linguagem de movimento também faz uma movimentação absurda. Então, você pode aí, uma das vantagens de usar essa ferramenta é essa, né? Você poder mudar de nicho e também se especializar só em perfil comportamental. É para todo mundo? Não. Talvez eu poderia estar aqui dizendo, não, é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque talvez o teu nicho não seja esse. Entende? Então, é necessário você parar para analisar qual é o nicho que você trabalha. Aí você pode usar no seu nicho. Ou se tornar uma especialista em perfis comportamentais e trabalhar só com isso. Talvez não seja para você que tá me ouvindo agora, mas talvez seja exatamente o que tá te faltando. Em vez de você ficar pulando de galho em galho igual macaco gordo, você vai, faz essa formação e começa a alavancar os seus atendimentos, ter muito mais resultado e ainda ser contratada por isso para empresas. Né? E não só em escola também chama, gente. Escola, salão de beleza, restaurante, lojas de venda de roupas de grife precisam de pessoas com muita qualificação. Então, uma terapeuta que saiba fazer esse tipo de abordagem e classificação ganham muitos resultados, tá? Você pode começar a divulgar isso no seu Instagram, por exemplo, com uma linguagem muito assertiva, trazendo informação sobre isso, como é importante contratar a pessoa certa, com a linguagem certa, com o comportamento certo, para a venda certa, para que aumente o faturamento aí da sua empresa. Talvez você tenha saído agora da formação, ou você já é uma psicanalista, uma terapeuta há anos, e sente que parece que não tem tanto resultado nas suas primeiras abordagens e você quer ter mais. Essa formação é para você. Eu posso te dizer que quando eu comecei a usar essa ferramenta, eu trabalhava só com as 5 feridas emocionais, me tornei expert em identificar essa raiz, só que eu fui entendendo sobre o comportamento.
uma hora seu paciente tem que parar de tá lambendo ferida. Ele precisa olhar para o comportamento que precisa mudar. Isso eu quero que fique gravado na tua alma e no teu coração. Você só vai conseguir ter resultado em outras pessoas quando você for original. E você precisa entender sobre o seu comportamento, minha querida. Porque quando você entrar para esse curso, a pessoa que mais vai ser transformado é você. Antes do seu paciente. Antes dos seus clientes. Que você vai entender que tipo de comportamento você está tendo. Eu já te dei aqui uma mentoria. Se você quer aprender a administrar bem o seu dinheiro, por que você está seguindo nutricionista? Não, eu tô seguindo nutricionista porque eu tô acima do peso. Se você está acima do peso, provavelmente você não cuida da sua alimentação, você não cuida do seu sono. Se você é negligente com isso, todo arroz com feijão, que é o óbvio, o bem feito que ninguém faz, comportamento totalmente desregulado. Você precisa regular o seu comportamento. Mas como que você regula se você não sabe quem você é? Como que você alinha o seu comportamento ou o comportamento do seu paciente se você não sabe lidar com nada disso? Você vai entender por que o estabilidade fala como fala, por que ele age como age, por que o dominante é dominante, por que o influente é influente. Tudo isso vocês vão aprender. Quando você faz uma sessão aonde você primeiro aplica esse perfil comportamental na pessoa, você já sabe que ela, se sair lá estabilidade, se está influente, você já sabe que você vai lidar com uma pessoa. Na próxima sessão, que vai querer contar uma história em 3 horas, numa sessão de 45 minutos. Agora, se você pega aí um instabilidade, vai ter dificuldade para ele se abrir para você. Outro que também tem dificuldade de se abrir é o dominante. Ele demora um tempo para confiar em você, para se abrir mais para você, porque ele é uma pessoa que carrega muitas feridas e ao mesmo tempo é muito imponente. Pode soar uma pessoa mais arrogante, pode soar uma pessoa que sabe muito. E você precisa lidar com tudo isso. Já aquele que te analisa, além de ser analítico, ele te analisa e você se sente extremamente julgado. Você fala, nossa, tô numa sessão, eu tô me sentindo desnudada por essa pessoa. Parece que a pessoa tá me despindo. Porque ela tá te analisando, ela tá se analisando, ela tá te criticando, ela tá se criticando, ela tá querendo procurar culpados, ela quer contar desculpa. Então você precisa aprender a fazer todos esses manejos. A psicanálise, ela traz uma base para lidar com o ser humano. Mas o perfil comportamental, ele facilita esse caminho. E eu posso garantir uma coisa. A terapeuta que tem essa ferramenta na mão, ela voa. Eu acho que é necessário desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano não para, né? Então a nossa busca tem que ser busca pelo conhecimento certo. Porque de nada adianta você ter excesso de informação e zero aplicação. Eu vou bater na mesma tecla. Um bom arroz com feijão bem feito vale mais do que um banquete sem sal numa mesa. Vou repetir. Um arroz com feijão bem temperado, gostoso, vale muito mais do que uma mesa cheia. Pensa um leitão ou um peixe que você gosta muito sem sal, sem tempero. Aí você tem uma mesa cheia de coisas, mas que não tem sabor nenhum. Nem te dá vontade de comer. Então guarda isso para a vida de vocês. Quando vocês aprenderem a fazer o arroz com feijão bem feito, um arroz com feijão bem feito vale mais que uma ceia, um banquete na mesa que não tem sabor nenhum. Vai ter certificação e aplicação de teste antes da certificação, tá? Antes da certificação nós vamos ter uma aplicação do nosso conteúdo ali para saber se você realmente entendeu tudo que eu falei, porque também temos esse grande problema. Às vezes a gente fala, você por vergonha, porque você pode ter sido muito reprimido, não quer se expor, não pergunta, não aprende, não se desenvolve e culpa a terapeuta. Você quer que os seus pacientes fiquem te culpando? Ah, eu tô com fulana, não tem resultado nenhum. Ah, eu falo com ela, mas eu saio do mesmo jeito. Você precisa entender de comportamento, mas entender que o seu paciente também precisa aprender a ouvir. Ok? E cada um vai ouvir diferente. O dominante vai ouvir uma ordem. Dá uma ordem que ele cumpre. O influente, quando você quiser passar uma atividade, movimente ele. Exalte ele. Diga que isso vai exaltá-lo. Já o estabilidade, ele precisa de entender que aquilo faz muito sentido para ele. Ele precisa ser levado, né, nessa análise junto com ele. Isso precisa ter muito sentido. O conforme você precisa passar para ele a movimentação que faz com que ele analise, que ele se veja e que ele diminua a crítica.
Vocês têm noção do quanto essa ferramenta vai mudar os seus atendimentos? Informações sobre perfil comportamental. O que você vai ter? Gente, você vai ter um e-book para cada informação. Vocês vão ter acesso de 1 ano. Presta atenção, acesso de 1 ano desde todo esse material dentro da plataforma, tá? Depois vai ficar disponibilizado na plataforma. Nós teremos certificação e mais. Todo mundo que participar vai passar por uma avaliação. Vocês vão ter uma prova, não vai ser só ouvindo, não. Depois que eu aplicar todo o conteúdo, no final nós vamos aplicar um teste de fogo para saber se vocês entenderam, se vocês precisam de mais alguma coisa. E cara, tá tudo ficando muito lindo, tá ficando tudo muito surreal. E por aquilo que você vai investir, você pode fazer um campo de pesquisa. Eu e a Ká, nós já fizemos, a Karina, nós já fizemos, estamos super em paz em relação a isso. A nossa entrega nunca é só o que nós dissemos, nós sempre entregamos muito mais do que prometemos, porque essa é a nossa, na verdade, a nossa grande visão. Nós criamos grandes expectativas, mas o que nós entregamos vai além das expectativas que as pessoas criam. Sempre. Nunca consegui fazer uma formação para a pessoa dizer, meu Deus, não era nada disso que eu estava esperando. Já ouvi. Vim buscar uma coisa e estou saindo com algo muito maior do que eu imaginava. Essa ferramenta que eu vou dar de forma completa, o curso dela no dia 26 de outubro, essa ferramenta vai fazer com que terapeutas tenham tanto resultado, quanto faturamento alto. É isso que eu tô te dizendo. Eu gosto de um número reduzido de pessoas para ensinar, para poder ouvir cada uma. Então, no dia 26, não vai ser uma gravação liberada, vai ser ao vivo comigo ali na sala do Zoom, onde todo mundo, eu vou estar explicando, a pessoa pode parar ali na aula e falar assim, eu tenho essa dúvida, eu não sei fazer isso, eu não entendi, e eu poder ser essa mentora naquele momento. Eu sempre disse pra uma das minhas, eu falo assim, né, que é a minha pupilona, assim, minha pupila, meu braço direito, minha sócia Karina, que quando as pessoas entendem o que elas carregam, quando ela entende o que tá na mão dela, elas fluem de uma forma absurda. Espero que tenha feito sentido pra você. Saia daqui com o coraçãozinho cheio, entendendo aonde o meu comportamento precisa mudar. Aonde parece que eu já mudei, mas que a verdade talvez eu ainda não me conheça tanto. Isso nos agrega muito valor e eleva também o nosso nível. Que Deus te abençoe. Fique à vontade para questionar qualquer coisa. E no dia 26 de outubro nós nos encontramos. Eu sou Carol Viana, psicanalista clínica. Assim que eu me formei, eu me sentia muito insegura. Eu me questionava se eu estava fazendo certo ou não, né? Se eu ia conseguir trazer resultado, né, para os meus clientes. Então eu tinha muitas dúvidas também se eu ia conseguir viver de terapia, né? Porque eu estava saindo do meu ramo atual, que eu estava estabilizada, para começar algo totalmente novo. Então eram muitas as inseguranças. Eu conheci a Mel através de uma reunião de terapeutas, né? E quando eu comecei a ouvir ela falar, eu ouvi muito conhecimento. Parecia que ela lia, gente, né? Ela tinha exatamente as ferramentas para as minhas travas, as ferramentas para me desbloquear e me ajudar a avançar na minha profissão. Eu fiquei impactada ao saber como o sistema ao meu redor, ele pode influenciar na minha vida. A Mel, ela sempre com muita firmeza, né, conhecimento, me apoiando, me vendo, me enxergando de uma maneira mais profunda. E comecei a ter mais segurança nos meus atendimentos e, consequentemente, mais assertividade. O maior diferencial da Mel, e que faz todo sentido para mim, é que a base de ensino dela é sempre dentro de princípios. E eu tenho muito orgulho de que ela seja minha mentora. Então eu estou avançando a cada dia com as ferramentas certas. E o mais importante, né, que é tendo resultados para os meus pacientes. Uma coisa que fez total diferença no meu atendimento, Mel, foi quando você fez a supervisão com a gente, o perfil comportamental. Lembra que eu te falei, né? Eu levei acho que 2 casos para supervisão, né? De 2 mulheres. Aí você falou assim, peraí que eu vou fazer o seu perfil. É por isso que você não entende porque elas são assim, né? Por causa do perfil comportamental dessas mulheres. E isso fez total diferença nos meus atendimentos, né? Porque assim, às vezes eu fico esperando o resultado que eu quero, mas e elas? Elas não têm, né? Esse perfil, para ter esse aceleramento aí, né? Então, isso me deu grande direção nos atendimentos, muita direção. Eu falo que hoje eu consigo ser mais enfática nos meus atendimentos, mais pontual. Meu, obrigada. Eu só digo obrigada. Que Deus abençoe a tua vida. Quando foi no momento da aula do navio que foi tirando, foi puxando a manivela para tirar a âncora. Muito forte mesmo. Sabe, na hora do papel, eu acredito que eu apertei tanto o papel, tem um buraquinho aqui e tem mais uns 2 buraquinhos por aqui. Eu creio em tudo que você falou, que Deus vai fazer. Eu creio no mover de Deus. Obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe ricamente.